bonita também. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto sério, dívidas na família. Doutora Lúcia Cristina Guimarães está com a gente, seja bem-vinda. E menina, nesse momento atual, o que tem de gente endividada... O tema tá é bom fácil, por causa né? disso, né? É bom para a gente conseguir saber como organizar essa vida financeira Isso. e como não entrar numa fria ainda maior, né? Espero ajudar, né? Tenho certeza que vai. Fizemos até uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos assistir? Vamos. Olha lá. Dívidas em família é um assunto delicado, pois elas podem desgastar o convívio familiar e até distanciar um casal. Inúmeras pessoas perdem o sono pensando nas dívidas dentro de casa, chegando até a adoecer. O problema ainda é pior quando você precisa arcar com as contas de outras pessoas, como no caso de um divórcio ou dívidas pendentes de um familiar que faleceu. Por isso, é importante que todos os membros da família se proponham a planejar e controlar como será o gasto da renda familiar. Se você quer saber mais sobre as dívidas na família, fique ligado agora no Mulheres e tire suas dúvidas. Sei que tem gente que só de assistir essa matéria já se arrepiou mais ainda. Vamos para as nossas primeiras dúvidas? Olha, a primeira... Luísa, meu pai faleceu e deixou várias dívidas. Eu e meus irmãos teremos que pagar por isso? Então, Luísa, os herdeiros, eles vão arcar com as dívidas de quem faleceu nos limites da herança. Isso é que é a regra. Então, Mas é ônus e bônus? Na verdade, quando ela é herdeira, ela e os irmãos são herdeiros. Tá. O pai deixou uma herança. Então, eles vão pagar aquilo que ele deixou. Não vai entrar na esfera patrimonial dos filhos. Tá bom. Vai até aonde o pai deixou o dinheiro. Então, assim, o máximo que pode acontecer, nesse caso, se o credor habilitar no inventário a dívida, o crédito deles e a dívida para a herança, o máximo que pode acontecer é eles não receberem a herança. Agora, eles não vão ter que pagar do bolso deles pelas dívidas que o pai constituiu. Então, veja se eu entendi. Vamos dizer que o pai da Luísa, que faleceu, deixou 1 milhão de dívidas. Sim. Ele tem uma casa que vale 1 milhão e 200. Os filhos só sabiam da casa, aí falaram que bom, né? Vamos dividir o número de irmãos, vamos dizer 4, então divide 1.200, 1 milhão e 200 em 4. Como descobriram a dívida de 1 milhão, então vendem a casa, pagam 1 milhão da dívida e 200 que sobra, dividem entre os irmãos, né? Em regra, sim. Só que cada caso é um caso. Essa casa, por exemplo, pode ser um bem de família. E aí ela não vai ser penhorada. Então, o direito de família, ele é muito peculiar, porque cada caso é um caso. É difícil falar genericamente. Mas aqui, respondendo assim, genericamente, a resposta que eu posso dar é essa. É no sentido de ela não vai ter que tirar do bolso dela, nem os irmãos, mas eles vão ter que pagar no limite das forças da herança. Então, mas se só tem o bem de família como herança, Então, e o que faz com essa dívida de 1 milhão? ele vai ter que ficar procurando outros bens que não estejam protegidos pelo bem de família. O bem de família é um só. O bem de família é um só. É um só e tem alguns requisitos. É que eu vou entrar aqui nos requisitos de bem de família, a gente pode fazer um programa inteiro sobre isso. É uma boa. Né? Eu acho ótimo. Mas o marcar. bem de família, ele é protegido pela Lei 8.009, de 90. Esse é o bem de família legal, aí não é o constituído. É que o Código Civil trouxe novos bens de família. Por isso então, que diz que complica, né? Muitas vezes. Mas assim, o bem de família, em regra, ele não é complicado. É aquele local de residência da família. Então, o credor, ele não vai poder penhorar aquele bem porque é uma garantia constitucional da moradia da família. Mas complica porque são várias regras. Então, para cada caso, uma regra, né? Vamos ver então, Luísa. Converse com o seu advogado direitinho, porque com certeza vai ter que pagar. Rita, meus filhos recebem pensão do pai que antes de falecer se casou novamente. A madrasta deve pagar a pensão com a herança que ela recebe? Então, é uma pergunta que acontece muito. Na verdade, a madrasta, como os outros familiares, eles em regra vão ter que pagar nos limites da força da herança. Mas funciona assim, olha, aquela dívida de pensão, se o pai não pagou, ela já está constituída, ela vai entrar no inventário como uma dívida.
ela não é o sustento ainda da criança, dos filhos. Então, ali, a madrasta vai ter que pagar, porque a madrasta, em regra, vai ser inventariante. Então, ela pega e paga a dívida. A pensão alimentícia, que vai sendo o sustento das crianças, até o momento da partilha de bens, a inventariante vai ter que arcar com o inventário, com os valores que estão na herança. E aí sim ela continua pagando. No momento da partilha, esses filhos vão receber a parte da herança. E aí começa a ser questionável se eles vão ter a necessidade, né? Porque o binômio possibilidade e necessidade começa a ser questionado. Eu posso explicar isso um pouquinho melhor. A pensão alimentícia, ela é pautada nesse binômio daquele que, o valor daquele que pede, né? É a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Se esse filho tem a possibilidade de pagar a sua própria pensão, ela não teria, então, o dever, a obrigatoriedade, tá? Mas, assim, a pensão alimentícia do filho, ela pode se estender aos herdeiros com o princípio da solidariedade familiar, né? Mas entraria a madrasta ou os pais, os avós? Então, a madrasta, nesse princípio, fora daqui, quando eles entrarem com uma ação de pensão alimentícia, aí eu já não coloco a madrasta desde que ela tenha uma relação socioafetiva. Se ela tiver, ela entra no bolo, tá? Mas os avós, eles são os próximos, mas atenção, para você entrar com uma ação alimentícia contra um avô, tem que entrar contra os 4, se estiverem vivos, claro. Tá? Ah, sim, não é só do lado da família que te interessa, Não, né? não é. Então, essa é a cautela. Às vezes você vai, porque esse avô é rico, vou entrar contra ele, mas o seu próprio pai também vai ter que entrar na ação. Então, são os 4, as duas avós e os 2 avós. Isso. Aí vai discutir quem tem mais e tal, e vai dar uma parcela para cada um para sustentar os netos. Vamos ver mais uma. Alberto, construímos uma casa no terreno da minha sogra e ela morreu. Os irmãos do meu marido querem tirar a gente de lá e vender a casa. O que posso fazer para continuar morando lá? Eu já volto. Babado. Voltando com a doutora Lúcia Cristina, Alberto diz o seguinte: construímos uma casa no terreno da minha sogra e ela morreu. Os irmãos do meu marido querem tirar a gente de lá e vender a casa. O que posso fazer para continuar morando lá? Olha, o seu caso, acho que você pode fazer um acordo, porque, em regra, a casa foi construída no terreno da sogra. E a casa, quando é construída no terreno da sogra, a casa pertence à sogra e vai entrar no inventário realmente da sogra e deve ser partilhada entre os herdeiros, e os irmãos do marido são herdeiros. Agora, os valores que você gastou para construir a casa é que você pode ser reembolsada. Então, em regra, você deveria guardar todos os gastos que você teve, inclusive pagamentos para melhorias, tudo, e aí você pode ser indenizada, né, pela construção da casa, o valor da casa, a valorização do terreno, tudo isso tem que ser feito uma perícia para que ela possa ser reembolsada e não causar um dano que já foi causado, porque a moradia, em regra, vai ficar aquém. Mas o que é importante nesse caso, quando você chega com o valor da indenização, aí os herdeiros param para pensar se vale a pena deixar o casal morando lá, entendeu? Agora, pode-se alegar que esse tempo que ele morou, ele não pagou nada para a sogra. Então, a família pode pedir também, para tirar desse valor, não pode? Um aluguel que seria por aquele tempo, quer dizer, você investiu 100 mil, mas você gastaria 30 mil pagando um aluguel naquelas condições. Mas eu não estou ajudando o Alberto, né? Eu tô aqui mas é a lei, né? Não é ajudar, é a lei. Mas eu acho assim, se a sogra permitiu que o Alberto ficasse com a esposa dele lá, com a família dele nessa casa, se a mãe permitiu ao Alberto para ficar lá, eu imagino que não seja, que seja um contrato de comodato e não uma locação. Por isso que é bom fazer por escrito. Eu sempre indico fazer por escrito. Porque família, gente, é tudo igual. E tem gente que tá mais fácil, tem mais gente que não tá fácil. Então faz tudo escritinho, que aí não dá problema no futuro. É só explicar que quando é comodato, é uma relação gratuita. Então, aí, no caso, não teria que pagar nada. Então, eu acho que se resolve assim. Ele vai ter que ser indenizado. Melhor seria o bom senso, né? Sempre. O acordo é sempre melhor. Inclusive, o meu escritório hoje é de acordos. Então, eu tenho seguido mais essa linha de acordos do que a do litígio, que eu acho que resolve sempre. Porque se vai levar no litígio,
leva muitos anos. Muitos anos. É mais caro, leva muitos anos. Dá encrenca em família. O problema continua. O problema não se resolve. No acordo resolve. Por isso que a gente tem que pensar em como agir para não chegar nessas situações. Faz tudo escritinho, vai no cartório, todo mundo assina. Contrata um advogado. Eu acho melhor coisa. Vamos ver mais um. Jussara, meu vizinho me devia 30 mil e morreu. Perdi o dinheiro ou posso pedir aos herdeiros? Você pode pedir o dinheiro aos herdeiros, sim. Para isso, você vai ter que habilitar o seu crédito de 30 mil no inventário dele, né? E aí quando você habilita, o juiz vai separar esse valor se tiver provas suficientes que existe essa dívida. Aí o juiz separa esse valor até o momento da partilha. Isso se você pediu antes da partilha. Aí você tem 30 dias para entrar com uma ação de cobrança, se você não tem um título executivo, se você não tem uma ação judicial. Quer dizer, eu só te emprestei o dinheiro de boca, eu vou ter que ter testemunhas? Você vai ter que ter testemunhas. Aí você vai ter que entrar com uma ação de cobrança e a prova vai ser testemunhal mesmo, tá? Não é muito fácil, mas pelo menos você deixa reservado o seu valor lá, vai discutir judicialmente, depois você entra e os herdeiros deverão pagar se você ganhar a ação de cobrança. Vamos ver mais um. Joana, meu ex-marido tem uma dívida alta nos negócios dele, quer que eu pague a metade porque nos separamos. Tem que pagar as dívidas feitas só por ele? Em regra, Joana, em regra sim, porque assim como na partilha de bens, vocês vão dividir o que vocês adquiriram de lucro, vocês também dividem as dívidas. Essa é a regra. A sua prova aí é dizer que a dívida foi feita por ele para ele próprio e não reverteu ao benefício da família, né? Ao benefício mesmo. Então, isso é que a jurisprudência entende, que ela vai ter que provar, ela vai ser executada e ela vai ter que provar, que esse bem pertence à parte dela e não dele. Então, e aí já está reservado, né? E 2, ela vai ter que provar que esse bem só enriqueceu ele, não enriqueceu a família dele. Então, se foi uma dívida adquirida para uma viagem familiar, foi uma dívida adquirida para comprar uma casa, aí sim, ela vai ter que pagar. Mas se for uma dívida para um trabalho dele, para os negócios. Vamos ver, comprou máquinas para o negócio. Então ela vai ter que provar isso, que não fez parte do benefício da família, então, em regra, ela não deveria pagar. Mas ela vai ser executada, porque o credor não sabe disso. Ela vai ser executada e ela vai ter que provar isso. Apesar da regra ser dela ter que pagar a dívida, ela vai dizer que ela não foi beneficiada com essa dívida e ela vai excluir. E cabe ao juiz decidir. Cabe ao juiz decidir. Vamos ver mais uma? Sara, comprei um apartamento só... eu já vou aí, doutor. Peraí que eu me empolguei. Comprei um apartamento só no meu nome antes de me casar e me separei enquanto estava pagando as parcelas do financiamento. Meu ex-marido tem direito à metade do apartamento, mesmo sem ter pago nada, eu volto. Voltando aqui com a doutora Lúcia Cristina, a Sara perguntou o seguinte: comprei um apartamento só no meu nome antes de me casar e me separei enquanto estava pagando as parcelas do financiamento. Meu ex-marido tem direito à metade do apartamento, mesmo sem ter pago nada? Não, a metade do apartamento eu posso já te dizer que não. Mas ele vai ter direito à metade das parcelas que ela pagou durante o relacionamento. Durante o casamento. Então, e aí... Não é que ele vai ter direito à metade do apartamento, mas ele vai ter direito a uma parte do apartamento e isso vai ser resolvido ela indenizando ele com aquele valor. Muita gente acha injusto porque eles não sabem disso. Então é bom que se saiba, quando estiver fazendo um financiamento, ou você resolve o seu regime de separação de bens, porque aí não teria que dividir nada, ou então... pelo regime de comunhão parcial, sempre que você estiver comprando alguma coisa, metade é de cada um. Quer dizer, casou, assinou, daquele dia em diante, que vai determinar o regime de casamento que regime você de casamento, exatamente. Se você escolheu que a herança não entra, mas daqui pra frente, tudo que você constituir em casal é dos dois, ele vai ter direito. Saiu da sua conta ou da minha, é uma conta só. Mas a herança não, não é negociável, é outro regime jurídico. Por isso que a compra inicial do apartamento, aquele dinheiro que ela deu antes, não entra nessa parte. Isso. Não tem jeito. Isso aí.
Ninguém casa esperando separar, gente. Ninguém Mas casa esperando separar. tem que pensar em tudo hoje em dia. É uma né? realidade, né? É. Hoje em dia, sim. Vamos ver mais uma. Hortência. Ainda estou casada no papel e meu ex-marido está fazendo doações para a atual mulher. Ah, que fofo, só que não. Como posso proteger meu patrimônio e dos meus filhos? Então, essa é uma questão, ela está dizendo aqui, para a atual mulher. Não é que ela é amante. Então, não, ela é casada no papel ela com é ele. só casada no papel, mas ela é separada de fato. É separação de corpos, né? Separada de fato. Mas isso tem um valor jurídico, né? Porque a relação que é constituída posteriormente a uma separação de fato, ela pode ser considerada união estável. E ela tem direitos, sim. Agora, a regra específica aqui, que pouca gente conhece, é a seguinte. Você pode, sim, reivindicar esse bem por duas condições. A primeira delas é a seguinte: se você estiver separada de fato há mais de 5 anos, tá? Isso é uma condição. E se esse bem ele foi adquirido com esforço comum desse novo casal. Então, se tiverem 5 anos e esse bem foi constituído com esforço comum desse casal, então não tem como você reivindicar. Se você provar o contrário, não, eu estou casada, estou separada de fato há menos de 5 anos e esse bem não foi constituído por esforço comum desse casal, porque fez parte da minha partilha de bens, aí você tem como reivindicar. Entendeu? Eu entendi. Mas por que já não separa de uma vez? Porque olha, se o cabra vai lá e compra um monte de coisa no mercado e não paga, ela tem que pagar metade. Eu não faço numa separação sem partilha de bens. Eu sempre indico aos meus clientes fazer. Gente, vai separar? Faz logo a partilha de bens. Mas às vezes tem uma dívida, tem uma questão empresarial, dele tá com problemas na empresa. Aí eles vão prorrogando. Eu já vi casos assim mesmo. Mas aí corre-se um risco de ter um problema gigante no futuro que acaba com o patrimônio da família. Dá uma confusão. Né? Aí tem filhos de outro casamento e aí seu patrimônio começa a ser confundido com o patrimônio de outra família. Não vale a pena. Mas essa é a regra, você pode reivindicar desde que siga essas duas condições. Por isso que o legal, gente, é conversar com um advogado que entenda desse processo todo de separação, que já tenha prática nisso, porque te dá exemplos de problemas que já aconteceram das duas formas e tenha clareza na hora de escolher, porque não volta atrás depois. E né? confiável, né? Então, é confiável isso em tudo na vida, porque senão já viu, né? Vamos ver mais uma? Última de hoje, da Carolina. Meu pai pegou dinheiro emprestado com um agiota e faleceu. Agora a agiota está atrás da nossa família cobrando o dobro do empréstimo. Gostaria de saber se temos que pagar. A agiotagem é crime, né? Então, em regra, um contrato de agiotagem não seria nem executável. Mas a jurisprudência, ela entende que, assim, a agiotagem é um empréstimo. Você pediu dinheiro emprestado a alguém, essa pessoa emprestou. O problema da agiotagem são os juros que a pessoa vai cobrar para você devolver esse dinheiro. Então, esse contrato de empréstimo, a jurisprudência entende que ele é válido. Você vai ter que devolver o dinheiro ao agiota, ele provavelmente vai entrar com uma ação contra você. A questão é que os juros, o juiz vai fixar os juros que o Banco Central regulamenta, que são os juros legais. Baseado em quê? Porque pode ser cartão de crédito, cheque especial ou daquela taxa de empréstimo Normalmente é os juros de empréstimo, juros de padrão de atualização monetária. O juiz é que vai escolher qual que normalmente está se aplicando a esse caso. Eu posso dizer que eu não sei te dizer hoje qual juiz aplicaria, mas ele vai ver qual que está se aplicando mais. Mas não são esses índices abusivos, como a gente vê? Não, abusivo não pode, abusivo nunca. Então, assim, ele está cobrando 100%, que é o dobro, né? Está cobrando 100%. Isso não é juros, né? Então, óbvio que não é para pagar o dobro, mas você vai ter que pagar o empréstimo que alguém te fez com os juros justos, que o juiz provavelmente vai fixar. Baseado nisso, vamos lá. Por que não se faz uma lei impedindo as operadoras de cartão de crédito de cobrarem até 700% de juros das pessoas por ano, quando são inadimplentes, e cheque especial também lá nas alturas? Não é verdade? Isso seria, quer dizer, justo. Porque 700% no ano é muita coisa, né?
de 400% a 700%, tem bandeira cobrando, né? Pra gente inadimplente. Eu acho absurdo, tem várias ações contra isso, porque é por isso que os bancos, os banqueiros estão enriquecendo e as pessoas, né, nessa crise estão quebrando cada vez mais. É porque não se faz uma lei assim, eu também acho que deveria ser inclusive crime, porque isso parece uma agiotagem, né? Porque às vezes não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas como está regulamentado pelo Banco Central, não é. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. O bingo, né? O jogo de azar. A loteria não é um jogo? Não deixa de ser. Mas ela é regulamentada. O bingo não pode porque não é regulamentado. Você está entendendo? Mas o jogo só joga quem quer. Mas o governo tem que ganhar um. A verdade é essa. Mas já ganha tanto. Mas se não ganhar, não resolve o problema, né? Por isso que a informação é nossa aliada. E o que a gente tem que fazer, e a gente sabe que em muitos estados, muitas cidades, tem votação agora. Então, eleja direito as pessoas, com responsabilidade, anote tudo que a criatura prometeu e depois cobre e tem que fazer valer o correto. Independente de partido A, B, C ou D, a lei tem que valer para todo mundo. Porque somos nós quem escolhemos, né? Eu acho. Então, aí a gente tem uma arma poderosa nas mãos, então faça valer essa sua arma e tenha consciência na hora do voto sempre. Né? E vá atrás dos seus direitos, gente. Seja contra um, A, B, C ou D, é o justo. Não é nem puxando a sardinha para um lado nem para o outro. É a justiça que tem que valer. Né? E eu acrescento essa linha de você sempre optar pelo diálogo, pelo acordo, antes de brigar. Eu acho que a gente está seguindo essa nova forma de fazer justiça, que é o acordo antes de ir para o judiciário. Acho que houve uma evolução e as pessoas precisam começar a entrar na cultura das pessoas isso. Normalmente você briga com alguém, né? E a pessoa fala assim, eu vou te botar no pau, vou entrar na justiça contra você. Antes disso, existe um método de acordos que eu acho que ainda é importante e é melhor para todo mundo, principalmente para a família. Você ganha em saúde, ganha financeiramente também, então aproveite, se você conseguir, se a outra parte também tiver afim, um acordo é sempre a melhor saída, né? Isso mesmo. Vou passar para vocês os contatos da doutora Lúcia Cristina Guimarães, Lúcia@acontecenasmelhoresfamilias.com e acontece nas melhores famílias mesmo. Obrigada, beijo. Obrigada, viu?